Bem, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 1. A palavra de Deus nos diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Vamos orar. Pai nosso, Tu que estás nos céus, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, Tua misericórdia não tem fim, Senhor. Obrigado por Jesus Cristo, nosso grande Salvador, nosso grande pastor, que nos salvou e que cuida de nós e que dirige a nossa vida. Obrigado por esta manhã, pela Tua presença no meio de nós, que a tudo faz diferença. Obrigado por cada irmão e irmã. Ó Deus, obrigado pelos professores de escola bíblica, ó Deus, pelos alunos, as crianças, pré-adolescentes. Rogamos ao Senhor, ó Deus, nos abençoa neste dia, enche-nos o coração do Teu Espírito Santo, ó Deus, da alegria dos céus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Meus irmãos, nós estamos considerando, desde o domingo passado, essa bela passagem, essa bela porção da carta de 1 Pedro. Ele vinha falando sobre outros assuntos com a igreja em geral, mas temos considerado desde o domingo passado essa porção, verso 1 ao 4, que é uma mensagem, é uma palavra que sai do coração de um pastor, o apóstolo Pedro, para outros corações pastorais ou para outros pastores. Ou seja, é uma palavra de pastor para pastores, saída do coração de um humilde pastor, que foi o apóstolo Pedro, qual nós consideramos domingo passado. Nós vimos a graciosa atribuição do pastor, ou seja, o dever que está ligado ao ofício dele, que era e que é pastorear o rebanho, em submissão a Deus, que é o dono do rebanho. Nós vimos também sobre a humildade desse pastor Pedro, né, na sua autoapresentação. Mas, acima de tudo, nós consideramos domingo passado sobre essa atribuição dele, que é pastorear o rebanho em submissão ao dono do rebanho. Hoje nós estaremos considerando agora as diretrizes ou regras pelas quais esse pastor irá realizar o seu trabalho. Também veremos a gloriosa recompensa do bom pastoreio. Então, primeiramente, nós estaremos considerando aqui essas graciosas diretrizes do pastor. A primeira delas, ou seja, a primeira diretriz que encontramos no texto, ou regra pela qual agora esses pastores deveriam realizar, cumprir a sua atribuição pastoral, é que esse pastoreio, ele precisa ser um pastoreio espontâneo. Diz aí o versículo de número 2: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Então, primeira diretriz é que esse pastoreio, seja um trabalho feito de forma espontânea. Ou seja, nenhum pastor deveria fazer o seu trabalho obrigado. Nenhum pastor deveria fazer o seu trabalho por imposição, constrangido por alguma outra coisa que não seja o desejo de servir. O apóstolo Paulo, ele,
nos orienta nesse ponto, ele nos traz uma palavra, que é uma palavra que ele disse a um jovem pastor, Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, verso 1, dizendo o seguinte: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, ou seja, se alguém deseja o episcopado ou o pastorado, excelente obra almeja. Então, em primeiro lugar, esse pastorado, ou o exercício dessa atribuição, que é pastorear o rebanho, não pode ser feita, não deveria ser feita por obrigação, por constrangido por alguma coisa, que não o desejo de servir. Ele precisa surgir, ou seja, o serviço pastoral precisa surgir de um anelo no coração de um homem convertido, não de uma mulher. O ministério pastoral foi dado ao cabeça da família, aos homens cristãos. Ele precisa surgir, então, de um desejo, de uma aspiração, alguém que anela por aquilo. O apóstolo Paulo diz, então, que quando ele anela por isso, ele anela por uma excelente obra almeja. E ela é excelente porque o primeiro deles é o Senhor Jesus Cristo, que foi pastor. É o pastor da igreja, foi e é o pastor da igreja. Ele exerceu essa função pastoral. É uma obra excelente. Então ela precisa surgir, primeiramente, do desejo de um coração por servir o Senhor. Alguém pode trabalhar constrangido, de repente, em uma empresa, uma função que ele não goste tanto, mas que ele precisa trabalhar porque ele precisa obter o seu pão de cada dia. Mas no serviço pastoral, na direção do rebanho de Deus, nenhum homem deve fazer o serviço obrigado, de má vontade, constrangido ou persuadido por qualquer outra motivação que não o servir ao Senhor. Por quê? Porque ele precisa fazer o trabalho não como ele quer. O que diz o texto aí? Pastorear o rebanho, verso 2. Pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Não é como o homem quer fazer, mas é como Deus quer. E a vontade de Deus é que ele faça isso porque ele desejou, ele teve prazer em fazer isso, em servir, em se dedicar a isso. Se você quiser conhecer um pastor que, de fato, realizou a obra de maneira perfeitamente espontânea, é só olharmos para o Senhor Jesus Cristo. Jesus disse assim: por isso o Pai me ama. Por quê? Ele diz: porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Eu espontaneamente a dou. É sério? Eu espontaneamente dou minha vida. Essa atitude do Senhor Jesus, essa palavra do Senhor Jesus com respeito ao seu ministério, espontâneo, que ele faz porque ele decide fazer, já havia sido predito nos Salmos. O Salmo 40 diz assim: então eu disse, o salmista falando inspirado pelo Espírito, mas aqui então apontando, isso se cumpre em Cristo Jesus, quando ele diz: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, no meu coração está a tua lei. Olha o que ele está dizendo: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. O Senhor Jesus Cristo não fez o trabalho obrigado. O Senhor Jesus Cristo realizou a obra que fez porque ele teve prazer em fazer. Ele fez o que fez pelas nossas vidas porque ele decidiu fazer, porque ele desejou fazer. Agrada-me fazer a tua vontade. Ele não foi obrigado a pastorear, ele não foi obrigado a fazer a obra e cumprir o seu ministério. Assim também, à semelhança do Senhor Jesus, nenhum pastor deve fazer o trabalho constrangido por o que quer que seja, que não a aspiração. Eu almejo isto. E hoje você vê muitas vezes tantas pessoas desejando o ministério pastoral, motivados por qualquer outra coisa. Às vezes a pessoa diz assim, pergunta: por que você decidiu querer entrar no ministério, querer começar a se preparar? Não, porque eu já tentei de tudo, nada deu certo e agora, como última opção, eu quero ser pastor.
ou por qualquer outra motivação que não seja esse desejo de fazer a vontade de Deus. E ela vai afunilando, porque a segunda diretriz para eles realizarem cumprirem a sua atribuição como pastor, Pedro diz que deve ser um pastoreio abnegado, ou seja, desprendido. Diz aí o texto: nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Se trabalhar obrigado é ruim, trabalhar por ganância é pior. A Bíblia, ela adverte os cristãos a respeito da avareza, que é o apego ao dinheiro, dizendo que o perigo da avareza, porque a avareza ela é idolatria. O apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Ora, se a Bíblia adverte aos membros em geral sobre o perigo da avareza, porque ela é idolatria, quanto mais aqueles que assumirão a liderança do rebanho. Se para o rebanho já é uma advertência, quanto mais aos líderes. O sogro de Moisés, aconselhando ele, disse, em Êxodo 18, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Se pudéssemos usar uma ilustração, poderíamos dizer o seguinte: olha, há igrejas de todo tamanho, tem igrejas com 10 membros, tem igreja com 50 membros, tem igrejas com 100 membros, tem igreja com 1000 membros ou mais. Mas o que importa e o que é importante é que os líderes dessas igrejas, não importa o tamanho delas, eles sejam homens tementes a Deus e que aborreçam, tenham ojeriza a avareza, a querer trabalhar em função do dinheiro, a trabalhar em função do que ele pode receber materialmente em troca. Na nova tradução da linguagem de hoje, no nosso texto de 1 Pedro, ela diz assim: não façam seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. A segunda diretriz para esse trabalho pastoral é que deve ser um trabalho abnegado, um pastoreio desprendido. O pastor John MacArthur, comentando sobre o ministério pastoral a respeito de Paulo, ele diz o seguinte: para o apóstolo Paulo, a vida não girava em torno de sucesso, honrarias, prestígio. Para ele, o apóstolo Paulo, a vida se definia como um sacrifício. Então ele prossegue dizendo: quando você entender a vida dessa maneira, não ficará desapontado quando as coisas não saírem conforme você planejou. Em vez de buscar conforto, seu interesse maior será o de entregar a vida. E como resultado, não se importará se tiver de ser queimado. Trabalho pastoral deve ser feito por um homem convertido que almejou fazer isso, desejou servir e fazer a vontade de Deus, mas que o faz de maneira abnegada ou desprendida, sem querer algo em troca nessa vida. Se você quiser conhecer um pastor que trabalhou e realizou a obra de forma abnegada, ou seja, desprendida, novamente olhemos para o Senhor Jesus. Que a Bíblia diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se tornou pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. O Senhor Jesus não ganhou nada no sentido material por salvar a minha e a sua vida. Não ganhou nada no sentido material de ter deixado a sua glória e se humilhado sendo feito um homem para fazer a vontade do seu Pai, para fazer a vontade de Deus,
para realizar o ministério, para pastorear a igreja, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ele o fez de forma desinteressada. Se havia algum interesse, era o interesse de salvar a minha e a sua vida. Esse é o ministério pastoral. Essa atribuição, esse dever ao ministério, ligado ao ofício, precisa ser realizado conforme essas diretrizes do apóstolo Pedro, das quais ele aprendeu com seu mestre. Ou seja, o pastoreio deve ser realizado de forma abnegada. E Jesus mesmo disse o seguinte: porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso não significa, é claro, que as igrejas não tenham responsabilidades para com seus líderes. Apenas nos mostra qual deve ser a motivação desse líder. Terceira diretriz, para que os pastores exercessem o ministério, é que seja um pastoreio modelar. O texto diz: nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Pastor Jaime Marcelino pregou no domingo retrasado, quando falando sobre a submissão da mulher crente. Ele nos lembrou que o homem é natural do homem caído, no seu estado pecaminoso, quando está numa posição de liderança, querer dominar o próximo. No entanto, falando então do ministério pastoral, isso não pode ser assim. Isto acontece e vemos acontecer no mundo, na liderança de um homem caído. Mas no ministério pastoral não é assim. Eficazmente, o trabalho é realizado através do exemplo. Claro que nós falamos isso, irmãos, eu também, quando tive que estar preparando esse sermão, eu falei para o pastor Jaime que eu estava em conflito, né? Porque a gente fica realmente também, muitas vezes, assombrado com isso. A gente olha para cá e diz: meu Deus, o ministério é exercido através do exemplo. Você precisa ser padrão, você precisa ser modelo do rebanho. Isso não é algo pequeno, isso não é algo fácil. Pedro já havia advertido a igreja, ou havia instruído a igreja, de que através do exemplo dela, os gentios glorificariam a Deus. Falando do rebanho, ele diz no capítulo 2, versículo 12: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-os nas vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então veja, primeiro ele falando aos membros, ele diz, olha, ele instrui sobre a importância do exemplo, de serem modelo, de serem pessoas exemplares no mundo, porque assim os gentios glorificariam a Deus, observando a vida deles. Agora ele se volta para os pastores daquelas igrejas e diz assim: vocês precisam ser um modelo do rebanho. E o rebanho, modelo para os perdidos. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Vocês lembram que na terceira carta de João, o apóstolo João, ele trata ali de uma situação, teve que tratar com um líder da igreja chamado Diótrefes, que era um homem que ele não se submetia ao apostolado de João, falava mal de João, falava mal dos auxiliares de João. Ele era um homem que expulsava, ele não hospedava os missionários itinerantes naquela época. Ele os expulsava da igreja. Ele não permitia que os membros também hospedassem aqueles missionários. E aí João escreve aquela carta e diz a um jovem chamado Gaio que ele vai lá, ele vai encontrar com esse pastor e vai falar algumas coisas para ele, vai tratar com o pecado dele. Mas ele diz uma coisa para esse jovem, porque esse jovem, ao contrário desse líder, ele hospedava esses missionários. E esses missionários, quando chegaram lá com o apóstolo João, falaram bem dele, de como aquele jovem
ele tinha um amor pela obra, um amor pela palavra, um amor pelos missionários, pela obra de Deus. E aí João diz para ele assim: Gaio, não imites o que é mal, e sim o que é bom. Aquele que pratica o mal não procede de Deus, não conhece a Deus. Aquele que pratica o bem, esse o conhece. Então, nesse caso, aquele líder, ele não era modelo. Ele tratava de forma, ou seja, com mão de ferro, no sentido em que ele queria exercer o domínio. Mas o exemplo dele era péssimo como homem, como marido, como líder. Era péssimo. E Gaio, pela graça de Deus, ele conseguiu ainda fazer a vontade do Senhor Deus debaixo daquela liderança corrupta. E João o adverte para que ele não imitasse aquele exemplo. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele comentando sobre o ministério pastoral, ele usando então aqui a ilustração do espelho, ele diz algo assim: em primeiro lugar, o espelho é mudo e nos mostra quem somos, não pelo som, mas através da imagem. Ele não discursa, ele revela. Ele não alardeia, ele reflete. Assim deve ser o pregador. O seu sermão mais eloquente não é o sermão pregado do púlpito, mas aquele vivido no lar, na igreja e na sociedade. Ele não prega apenas aos ouvidos, mas também aos olhos. Não prega apenas com palavras, mas sobretudo com a vida e com o exemplo. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz. Ou seja, o autor de Hebreus vai dizer o seguinte: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então, ou seja, a terceira diretriz para realizar, cumprir a atribuição do ministério pastoral, esses pastores precisariam pastorear através do exemplo. Do exemplo. Hoje nas mídias, as pessoas não conhecem os pastores. Elas não estão perto deles, eles não estão perto delas. Você ouve uma pessoa na internet, ela está pregando lá, você não conhece a vida dela. São pessoas eloquentes, muitas vezes, são pessoas de uma boa oratória, mas você não conhece a vida delas. E quantas pessoas são seguidoras, e milhares de seguidores, mas não conhecem a vida daquela pessoa. O pastoreio precisa ser modelar, porque o exemplo, aqui segundo Hernandes Dias Lopes, não é a única forma, não é uma forma apenas, mas a única eficaz. Quando pensamos nisso, irmãos, olhando para o ministério pastoral, que é feito por homens limitados, falhos, nós precisamos, toda vez que olharmos para o ministério pastoral, termos sempre em mente, tanto pastores como membros, as palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, falando sobre o ministério pastoral, ele disse: quem, porém, é suficiente para estas coisas? Em outra tradução, quem é o homem capaz de ser padrão dos fiéis? Quem é o homem capaz de ser um pastor, de um exemplo perfeito para a igreja? Quem é capaz de pastorear o rebanho que foi comprado pelo sangue do Senhor? Quem é capaz de dirigir, cuidar da noiva do Cordeiro? Só houve um pastor que foi suficientemente capaz de ser um modelo perfeito para a igreja. Este foi o Senhor Jesus. Ele disse para os discípulos,
Em João 13,15, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Eu vos dei o exemplo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Qualquer pastor que você conheça, dos que já foram, dos que estão, dos que nascerão, ainda que dê a sua vida pela igreja, não podem perdoar o pecado da igreja, do pecador, não podem salvar. Mas o pastor Jesus, ao dar a sua vida, ele salva a sua noiva, ele perdoa a dívida. Ele é o modelo perfeito. Mas Pedro, que viu o seu pastor dar a vida pela igreja por ele mesmo, e ouviu o seu pastor, o pastor Jesus dizer, eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Ele está agora dizendo para esses pastores, o pastoreio deve ser feito não como dominador, mas tornando-vos modelo, tornando-vos exemplo do rebanho. Ou seja, isso leva o pastor a depender de Deus. Isso leva qualquer pastor a se humilhar na presença de Deus, ao subir na tribuna da igreja para pregar para a igreja, de fato se humilhar e reconhecer que sem Deus ele não pode fazer isso. Sem Jesus ele não pode amar a igreja, sem Jesus ele não pode de fato servir, sem Jesus ele não pode dar valor à palavra de Cristo para pregar à igreja. Mas irmãos, qual o papel da igreja em tudo isso? Ainda que essa carta, essa passagem da carta está falando de um pastor para pastores. Qual a resposta? Qual poderia ser a resposta da igreja em relação aos seus pastores? Pelo menos duas. Ela pode responder com amor. O apóstolo Paulo disse à igreja de Tessalônica, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração. Por quê? Por causa do trabalho que realiza. Esta é a razão. Porque não é um trabalho que alguém possa fazer na sua força. Porque não é um trabalho em que ele, de fato, possa fazer sem errar. Mas a segunda resposta ou reação da igreja em relação ao ministério pastoral ou aos seus pastores pode ser a oração. O apóstolo Paulo disse à igreja de Éfeso, pedindo para que orassem por ele, dizendo, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. O papel da igreja não é, quando o pastor errar ou falhar, ou trocar uma palavra aqui e acolá, ou esquecer de alguma coisa, dizer, olha, está vendo? Olha, está vendo, pastor é assim, olha, pastor... Ou o pastor chegou e lhe repreendeu, ou uma decisão tomada e a pessoa ficar ali resmungando. Essa não é a atitude, não pode ser, não precisa ser a atitude da igreja. Ela precisa lembrar quem é suficiente para isso. E quando ela ver, ou quando se achar que o pastor falhou, que o pastor errou, qual o papel dela? Como eles são falhos, eu preciso orar, porque o apóstolo Paulo, que viu Jesus ressurreto, pediu para que orasse, para que ele pudesse cumprir o seu ministério, como convinha fazer. Ore por mim, para que eu saiba o que pregar, para que eu saiba como falar. Orem por mim. Se o apóstolo Paulo, que viu o Senhor Jesus ressurreto, pedir oração para que ele pudesse cumprir cabalmente o seu ministério, quanto mais um pastor de qualquer igreja do nosso século, irmãos. Então, o papel da igreja é importantíssimo no ministério pastoral. Pela sua oração,
humanamente falando, é claro, entre aspas, um pastor fica de pé ou cai. Um pastor cumpre ou não, de fato, seu ministério com zelo. Eu digo isso porque a Bíblia diz que quando a Bíblia fala sobre a posição e a postura da igreja em relação ao ministério pastoral, é para que o pastor não faça o seu trabalho gemendo. Uma igreja que não ora pelo ministério pastoral do seu pastor, não o considera, não o ama, não o acata com respeito, em máxima consideração, não entende o trabalho que ele realiza. Se ela não entender isso, de fato ela não vai orar. Se ela não entender o trabalho que ele realiza, que não é um trabalho que qualquer pessoa possa fazer na sua força. Ele faz na dependência da graça de Deus. Isso deveria levar a cada um de nós, irmãos, assim: Senhor, tem misericórdia da liderança, tem misericórdia dos presbíteros, tem misericórdia dos diáconos, tem misericórdia dos oficiais da igreja, tem misericórdia, sustém cada um. Meus irmãos, o tempo não dará para considerarmos a segunda proposição, que seria a gloriosa recompensa do bom pastoreio. Mas oremos, roguemos ao Senhor que dê graça a cada pastor que por aqui passar, que ele, pela graça de Deus, cumpra o seu ministério, zelando pela palavra, aguardando a recompensa, não aqui, mas a recompensa que virá das mãos do Supremo Pastor, pastor-chefe. Que ele trabalhe aguardando essa recompensa e ele faça o seu trabalho com intrepidez, como diz o apóstolo Paulo, com ousadia, e não esconda a palavra, não se omita do seu chamado, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa manhã, te agradecer, Senhor Deus, pelo teu cuidado pelo rebanho, te agradecer porque tu és o supervisor dos pastores, tu és aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, tu és aquele que se dirige a cada igreja dizendo: eu conheço as tuas obras. Ó Senhor, dá-nos temor no coração, em saber que tu és aquele que sonda mentes e coração, tu és aquele que conhece não só as ovelhas, mas conhece o trabalho dos pastores. Que isso nos cause temor, Senhor, que isso nos cause uma santa reverência diante do Senhor, que olhemos para o ministério pastoral, que olhemos para o rebanho e para o trabalho dos oficiais, ó Deus, em máxima consideração, rogando ao Senhor que cuide dos nossos líderes, que sustente-os pela tua mão, porque em fazendo um bom trabalho, nós seremos grandemente abençoados, edificados, beneficiados pelo Senhor. Nós oramos agradecidos em nome do teu Filho Jesus. Amém.